Somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu amor, Jesus, que tem nos sustentado, ó Deus. Poder ver a luz do dia, estar de pé, poder caminhar, ver a luz, Senhor, do sol, contemplar, Senhor, a Tua grandeza na natureza, em tudo que tem feito em nossas vidas. Atenta, Senhor, para estes pedidos de oração, ó Deus. Quantas portas, Senhor, quantas vidas, ó Pai. Cuida, Senhor. Trata a respeito. Entra com providência, ó Deus. Manifesta o Teu poder em cada vida aqui apresentada. Sê conosco nesta manhã. Inspira os professores. Trazendo, Senhor, descortinando, ó Deus, a janela do conhecimento do Teu reino sobre nós. Sê conosco nesta manhã. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. As palmas adoram ao Senhor. Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar e benzer o nome do Senhor. Vamos exaltar o seu santo nome, porque Ele é digno. Ó Senhor, nós te adoramos. Levantamos um altar de adoração, Senhor. Essa manhã, Senhor, receba o nosso louvor. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és grande, Tu és grande. Exaltamos o Teu santo nome na beleza da Tua santidade, porque Tu és grande, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, de ser adorado. Aleluia, aleluia. Senhor e muito digno de louvor. Da cidade
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a Aleluia, aleluia. Glória a Ele, declare o seu amor a Ele, porque Ele fez os céus e a terra, e tudo é para Ele, por Ele, para Ele. Grande é o Senhor. Por exercitar, adorando a Ele, exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Vamos ofertar ao Senhor com alegria? Nosso pastor Silas, ele
Terminou para este mês, né, a nossa leitura no livro de Provérbios. Então, gostaria já de estar citando Provérbios capítulo 3. No versículo 9 ele fala: honra o Senhor com as primícias da tua fazenda. E no versículo 10, se encherão os teus lagares, os seus celeiros, e transbordarão os teus lagares. Louvado seja Deus. O que isto nos fala? Que um coração liberal vê e recebe uma bênção transbordante. Não sai da presença do Senhor vazio. Se encherão os teus celeiros, transbordarão os teus lagares. E para nós, no mundo físico, o que nós vemos? A ação do investimento que o nosso pastor tem feito nas filiais, como nós aqui temos visto, os tapetes, as telas, né, que ainda não são de LED, né, pastor Rafael? Mas estamos avançando. Você pode glorificar o Senhor por isso? Estamos avançando. Você está no ar-condicionado, está confortável. Com dor, Rafael deve lembrar daquela época do banco de madeira, né? Imagina, meu Deus. E mais do que isso, o nosso pastor tem olhado além. Temos visto, né, ações da ADVEC na África, e agora nós temos também a faculdade Vitória em Cristo. Está avançando aí, já estão lançando as inscrições. E não só isso, eles estão lançando agora também um portal chamado Fábrica de Conhecimento, que terá como pilares, né, a teologia, a capacitação, gestão e tecnologia. Fique ligado aí nas nossas redes, nós estaremos lançando o link depois, mas a ADVEC, ela está em expansão. Amém? Por isso, é importante que você seja liberal no reino de Deus. Tudo isso não passa por uma pessoa única, um milionário que decidiu fazer tudo de uma vez, tudo isso de uma vez. Tudo isso passa pelo seu dízimo, pela sua oferta. Por isso, quando você vê essas ações da ADVEC, tenha isso no seu coração. Eu estou lá. Eu estou chegando na África. Eu estou chegando na Faculdade Vitória em Cristo. Estou alcançando vidas porque estou sendo liberal no reino de Deus. E para nós, a vida, Deus tem muito além do que nós pensamos e imaginamos. Você tem ouvido aqui testemunhos do que, né, um coração liberal tem alcançado. Por isso, lembre-se disso nesta manhã. Seja liberal, seja um ofertante dizimista fiel. Adore ao Senhor, não só com o que você é, mas com tudo que você tem. Deus os abençoe. Ofertemos ao Senhor com alegria.
a Deus. Louvado seja o Senhor. Erga a sua semente, o seu envelope, os seus envelopes. Apresente a sua semente ao Senhor. Soberano Deus, eis aí, Senhor, diante de ti, um povo que tem sido liberal no teu reino. Abençoa o teu povo, ó Pai. Prospera tudo aquilo que teus servos tocarem. Abram-se as portas, ó Deus. Currículos venham ser atendidos, ó Deus. Que eles venham, Senhor, ser surpreendidos por ti, ó Deus, como uma bênção abundante, transbordante, sobrenatural. Ser presente na vida dos teus filhos, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O obreiro chegando na extremidade, ou uma das extremidades, passa o envelope, você que vai dizimar. Nós temos o gasofilácio aqui à frente, outro ali atrás. Enquanto os obreiros vão passando, as classes já estão liberadas. Colim vai ter certo? Então, a classe de discipulado lá atrás, os novos convertidos. Depois do blindex, a primeira sala ali. Aqui no anexo, os jovens e os adolescentes. Você que está aqui, vai permanecer no templo, se puder, chegar aqui para frente, de preferência aqui no lado, na minha esquerda, né? No caso, para vocês aí à direita, porque a gente teve um probleminha técnico aqui na nossa tela. À minha direita, tá? Mas eu creio que o professor, não sei se ele vai trabalhar com slide, né? Então, ok. É isso. Glória a Jesus. Aproveitando que nós estamos remindo o tempo, vamos chamar aqui à frente o professor, diácono Anderson Mendes. Receba, por favor, o nosso professor nesta manhã. Vou pegar aqui o microfone. Glória a Jesus. Eu já falei, mas Rapaz, queridos, um bom dia. Bem calorento já, né? Eu vou pedir um favor aos irmãos, com todo carinho, mas é um pedido corroborado pelo nosso pastor. Pedimos aos irmãos que, no caso, eu não vou usar slide, pastor. Vamos ficar à vontade? Então, os irmãos que estão atrás do som, se possível, cheguem mais à frente, por favor. Unidos somos mais fortes, para que nós possamos 24 horas de máscara, literalmente eu estou, né? Que eu saí de plantão agora de manhã, e ficar mais alguns minutos aí é um acessório que infelizmente faz parte das nossas vidas nesses dias. Necessidade e até algumas vezes por obrigação. Mas Deus é bom, amém, irmãos? Poderíamos ficar aqui, creio que a sua alma já está grata a Deus pelos louvores, pelas ministrações que vocês têm ouvido nesta manhã, hinos congregacionais, né? Que tocam literalmente a alma. Mas aprove Deus nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã aprendendo com os irmãos. Não é demagogia, sempre que chego aqui é com temor e com tremor, porque não é fácil estar aqui neste local onde muitas pessoas ouvimos grandes pregadores, grandes ministros da palavra do Senhor. E nós vamos aprender nesta manhã sobre Lucas. E peço desde já que você abra a sua Bíblia, se possível. Lucas, o médico amado, está baseado em Lucas no capítulo 1, versículo 1 ao 4, e 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5 ao 11. Nós vamos fazer uma leitura. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, e assim sucessivamente. Lucas, no capítulo 1, versículo 1 ao 4,
e 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 5 ao 11. Todos encontraram? Versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que em nós se cumpriram, versículo 2, toda a igreja. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Segunda Timóteo, capítulo 4, o versículo 5 ao 11, a parte A, somente do versículo 5 ao 11, do versículo 11. Versículo 5. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 11, todos juntos. Só Lucas está comigo. Amém. Só um minutinho. Amém. Então, esse versículo se encerra no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 11. Só Lucas está comigo. Nós já vemos no início desse texto aqui de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver no decorrer da lição que a característica que ele dá é que ele mesmo é o autor desse livro. E também nós vamos ver no decorrer da lição que ele é autor do livro de Atos. É como se fosse 2 volumes de uma só história, porém em fases diferentes. O primeiro volume é o livro de Lucas e o segundo volume, Atos. Lucas, ele dedica-se a falar sobre a vida de Jesus em Atos, mais do ministério apostólico. Nós vamos entender isso no meio da lição. Lucas, o médico amado, um assunto muito propício para nós nesses dias. Médico remota-se à medicina, à ciência e a tudo que nós estamos vivendo ou sempre vivemos, mas mais em ênfase devido ao atual momento que nós estamos vivendo, devido a essa pandemia. Os mais velhos, os mais antigos, pessoas, digamos assim, da década de 50, de 60, creio que já passaram por outras crises na área da saúde. Eu posso me considerar um pouco mais velho, tenho 40 anos de idade, e eu me lembro quando eu era pequeno, no interior, foi um surto de hepatite C. E uma das características era hepatite A. Eu não me lembro exatamente o que era, não era hepatite C. Uma das características era olho vermelho, barriga grande, e a gente ficava brincando, os colegas no convívio, você deve estar com hepatite, mas era um surto, porque na nossa região tinha morrido uma criança. E se nós formos estudarmos a história das crises pandêmicas, né, não é a primeira que estamos vivendo e, infelizmente, não será a última. Até quando durar, nós não sabemos. A sociedade, nós mesmos estamos ansiosos pela vacina, mas e quando a vacina chegar, será que isso tudo vai acabar? Antes de mais nada, até mesmo falando sobre o próprio Lucas, ele enfatizou muito sobre a vida de Jesus, principalmente a sua morte e a sua vinda. Nós, como os cristãos, temos que ser sujeitos às autoridades constituídas por lei, assim Paulo falou, mas também nós temos que ser precavidos e, ao mesmo tempo, também prudentes, mas com um olhar à frente,
como os espirituais que somos, nós temos que observar os sinais. E esse é mais um sinal da vinda de Jesus, que está bem próxima, muito mais do que nós mesmos imaginamos. O pastor Josué Brandão, essa semana, ele pregou uma mensagem, ele falou que na década de 80 era comum se discorrer nos púlpitos sobre a volta de Jesus, mensagens sobre a volta de Jesus. E os crentes enchiam as igrejas, nós enchíamos as igrejas, era um assunto prazeroso de se ouvir, e quando as pessoas ouviam, principalmente os pecadores, aceitavam a Jesus, e nós deixamos isso de lado. Esses tipos de mensagem hoje em dia são poucos escassos dos nossos púlpitos, sobre a vinda de Jesus, os sinais de fim de tempo. E eu louvo a Deus por essa igreja. E na última Santa Ceia, esse mês ainda não teve ceia, né? Esse ano não teve ceia, a não ser a primeira. Quando o pastor Joá Caetano pregou aqui na última Santa Ceia, ele foi muito feliz. Louva a Deus, pastor, pela sua vida, pela escolha. Ele falou sobre a vinda de Jesus, sobre os sinais, e nós temos que estar atentos sobre isso. E Lucas, ele, como um bom servo de Deus, como cristão, ele discorreu sobre esses assuntos, sobre esse assunto, que nós vamos discorrer aqui hoje. Nós vamos conhecer um resumo biográfico de Lucas, o médico amado, que um gentio foi inspirado por Deus para escrever um dos evangelhos e reconhecer a importância do trabalho literário de Lucas. Lucas, o médico amado. Se nós falamos aqui sobre a palavra medicina, Lucas não fala necessariamente qual era o grau ou o título, digamos assim, eclesiástico que ele exercia, mas cremos que vamos ver no decorrer da lição que ele era um missionário, um evangelista, mas médico. O conhecimento, a facilidade, a característica da escrita de Lucas dá-se até mesmo pela profissão dele, a medicina. Só que a medicina antiga não é como a medicina de hoje. É claro que existem vários tipos de médicos, bons, maus profissionais em todas as áreas. Mas a medicina naquela época era comparada à filosofia. E filosofia lembra de conhecimento. Segundo Hipócrates, o pai da medicina, ele disse uma determinada vez: será preciso transportar a filosofia para a medicina e a medicina para a filosofia. Ou seja, não há nenhuma diferença entre a medicina e a filosofia. Ou seja, sendo assim, dá a entender que justifica a facilidade que Lucas tinha em descrever no seu conteúdo, vinda futuramente através da oportunidade de nós falarmos, e principalmente hoje em dia, as nuvens de testemunhas que nos observam. Às vezes nós não precisamos falar, mas as pessoas, talvez, no modo de falar, no modo de agir, a pessoa vê que em você há algo diferente. É o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer amém sobre isso? Graças a Deus. E Lucas, um dos primeiros itens que nós vamos falar aqui é Lucas, o homem. Significa luminoso, luz. Lucas era médico. Vamos abrir a nossa Bíblia, mantenha ela aberta. Colossenses, capítulo 4. Livro de Colossenses, capítulo 4. O versículo 10 ao 14. Colossenses, capítulo 4, o versículo 10 ao 14. Colossenses, capítulo 10, o versículo 4. Capítulo 4, versículo 10 ao 14. Muito obrigado, Jamile. Paulo, estão atentos.
Diz assim, versículo 10 ao versículo 14. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca da qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamados justos, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos quais estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Essa descrição dele falar o médico amado, Paulo está falando de uma pessoa íntima dele. Paulo está falando de uma pessoa que, digamos, um companheiro de batalha que ele ganhou. E nós podemos aprender uma lição aqui, ou mais de muitas lições que nós vamos aprender. Ele está fazendo, podemos dizer assim, uma declaração a um amigo. Com quem nós temos andado? Quem são nossos amigos? Com quem você pode contar? Nas horas difíceis, nas horas de alegria, nas horas de tristeza? Com quem você tem dividido as suas ansiedades? A Bíblia diz que nós devemos lançar nossa ansiedade sobre Deus, que Ele tem cuidado de vós. Mas nós somos humanos, nós precisamos de amigo. Com quem nós temos dividido? Tem a mesma fé que você? Comunga da mesma comunhão que você comunga? Tem algo em comum como você? Eu aprendi, e o pastor Hernandes era um amigo pessoal, e uma vez ele foi pregar num retiro de jovens, e ele falou isso sobre amizade, ele me ajudava muito, e ele começou a fazer uma pesquisa. Quem aqui tem, na época, acho que não tinha Instagram, quem aqui tem Facebook, que era o mais usado? Todo mundo. Quem tem mais de 1000 amigos aqui no Facebook? Várias pessoas levantaram a mão. Quem tem 500 foi diminuindo. Desses amigos, tira 10, você pode contar? Poucos desses amigos, desse relacionamento que nós temos, onde nós declaramos toda a nossa vida, talvez a gente não consiga encher a mão com 5. Paulo, pastor, o diretor da EBD, pastor Ronaldo, falou uma coisa importante. Ser amigo de Paulo não era fácil. Um cara que era preso, porque amigo que é amigo apanha contigo, né? Era assim na nossa infância, né, Carlos? Entra numa briga com você, né? Paulo, ser amigo de Paulo não era fácil. O cara era preso, era espancado. Tanto é que muitos aqui, Dimas me abandonou, fulano me abandonou. Lucas, o médico amado, está comigo, só ele. Então, nós devemos rever com quem nós estamos relacionando, quem verdadeiramente são os nossos amigos. Eu me lembro que a minha mãe, uma vez, quando eu estava namorando a minha digníssima ali, e eu me lembro que nós tínhamos saída de jovens, todo sábado tinha saída, e a Alba, nós não éramos namorados, ela mandou um recado: você que é o pai do Mendes? Ele falou: fala que eu estou esperando ele aqui na porta da igreja. Nem sabia ela que nós casaríamos. E o meu pai chegou em casa: olha, tem uma moça lá na igreja te esperando. E era para nós irmos para a saída, que nós não sabíamos onde era o endereço. Aí ele virou para mim e falou: eu acho que esse safado está namorando. Ela falou assim: você quer o quê? Que ele fica a vida inteira conversando na esquina com o Marquinhos? Ou seja, ela sabia que eu tinha um amigo, mas ela estava profetizando a minha vida, ou até incentivando eu ter uma amiga, até que seria futuramente minha esposa. Mãe é mãe, né? Mãe conhece, né? Ela saberia. E, principalmente, uma coisa interessante, até a minha esposa, antes de nós sermos namorados, nós éramos amigos. Um jabá aqui para o departamento de família, como líder de família, pela misericórdia de Deus. O seu cônjuge é o seu primeiro amigo. E, às vezes, mulher fala mais, né? É natural, não estou falando que é fofoqueira, é natural a mulher falar mais, me entendam bem, né, Esther? Com todo o perdão, irmãos, tende a falar mais, mas essa semana a Alba falou assim: olha, vai acontecer uma coisa, o que é que ela falou assim: eu não vou falar no momento. Então, até às vezes, a gente tem que respeitar o momento da pessoa se calar.
Normalmente, um homem ele chega em casa, às vezes do trabalho, ou a mulher também hoje trabalha, chega cansado, então não é muito de falar. Depois que ele senta, come, toma um banho, é assim, Esther? É assim? Ele fala mais? Há uma exceção aqui, levanta a mão aí. Ele fala mais do que a Esther, é uma exceção. Mas, hein? Já ouviram aquele ditado que é difícil segurar um novo convertido? Porque ele aceita Jesus, ele tem aquele amor, ele procura, ele é chamado, às vezes, daquele crente chato. Por quê? Porque aquilo é a experiência que ele tem com Deus, ele quer passar por as pessoas. Então, a tempo e a fora de tempo, ele quer pregar o evangelho, quer falar de Jesus. Eu conheci um pastor uma vez que ele falou que aceitou Jesus em um domingo. Ele aceitou Jesus em um domingo, eu não me lembro o nome dele, um pastor muito conhecido, mas eu não me lembro o nome dele. Ele falou que aceitou Jesus no domingo. O que ele ganhou? Ele ganhou uma Bíblia de presente. Ele falou que na quinta-feira ele tinha terminado de ler a Bíblia. Na quinta-feira ele ganhou a Bíblia, aceitou Jesus no domingo, ele ganhou uma Bíblia. Numa quinta-feira ele tinha acabado de ler a Bíblia Sagrada. Ele perguntou para quem ganhou ele para Jesus: tem outras coisas acerca da Bíblia? Tem outra Bíblia? Tem outra coisa? E realmente, irmãos, era uma enciclopédia viva. Eu me lembro que ele foi pregar na nossa igreja uma determinada vez, e ele chegou no púlpito para pregar, eu não me lembro o tema da mensagem, ele falou assim: quem não é crente aqui? Quem é crente aqui? Todo mundo levantou: quem não é crente? Ele falou assim: eu ia pregar uma mensagem, mas como só tem aqui crente, eu vou pregar para crente. Abra sua Bíblia em Apocalipse, e discorreu. Era uma bênção. Lucas, creio que também tinha essa presunção, e nós vemos no decorrer das palavras que ele amava o Jesus que ele conhecia e queria se fazer conhecido. Lucas era amado por Paulo e é amado por muitos, pois se deleitava em fazer Cristo conhecido. Os relatos do Novo Testamento afirmam que ele era médico, já falamos sobre isso aqui. É possível que essa condição tenha sido de grande valia para Paulo. Como esse apóstolo foi espancado e apedrejado várias vezes, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulos 16, 23, seria indispensável que ele recebesse a assistência médica. Ou seja, o amigo de Paulo tratava literalmente das feridas de Paulo. Atos capítulo 16, o versículo 23. Diz assim, para nós ganharmos tempo: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, versículo 24, os lançou no cárcere inferior e lhes seguraram os pés no tronco. Ou seja, Paulo foi literalmente cuidado. E se nós vemos alguns textos aqui, nós vamos ver que Lucas sempre se refere a nós, e não a ele pessoalmente, no modo singular, ou a terceira pessoa. Ele sempre se refere a nós, ou seja, ele estava nessas paradas, digamos assim, duras com Paulo. 2 Coríntios capítulo 16, versículo 5, e o 11, 24 e 25 também falam sobre esses detalhes. Historiador. Apesar de ser respeitado e reconhecido como médico, uma das maiores colaborações que Lucas prestou ao reino de Deus foi ter atuado como historiador. Lucas era médico, mas agiu como historiador por excelência. E nesses dias de pandemia, de cuidados, eu tive Covid. Foi na última semana de setembro. Foi exatamente o primeiro sintoma que eu senti foi no dia 2 de outubro. Entre os dias 2 e 15 de outubro, eu fiquei isolado, os meus 2 exames PCR deram negativos, e por cargas d'água, tal, fiquei bem. Tive uma discreta dor nas costas e a temperatura no máximo 37,8. Eu falei aqui no início de observar os sinais acerca da vinda de Jesus. Observem também os sinais. É importante, não só em termos de Covid, mas você que, quando vai ao médico, você relata exatamente, nada mais, nada menos daquilo que você está sentindo. Porque o que acontece? Segundo Hipócrates, o pai da medicina, o ideal é que uma consulta médica durasse aproximadamente 45 minutos. Agora, pensa comigo, você vai em uma UPA, tem condições do médico ficar 45 minutos contigo? Em um consultório médico pago, algum médico fica 45 minutos com o paciente? Não. Então, é importante você relatar o que exatamente você está sentindo. E um exemplo bem prático na minha família, entre maio e
entre maio e outubro, né, Alba, aproximadamente, o meu sogro, nós fomos parar com ele umas 3 vezes no pronto-socorro. E um dos sinais que o meu sogro teve, ele não teve Covid, mas uma das coisas que ele estava tendo sentido era a bradicardia. Os batimentos cardíacos dele não passavam de 40. E algumas medicações, eu falei, tem medicação errada. E ele chegou lá em casa com uma lista de coisas. Eu peguei, digitei, coloquei os horários das medicações dele, alguma coisa de errada. E em uma dessas ocasiões que ele passou mal, ele foi parar no Albert Einstein. Graças a Deus, ele ficou lá um final de semana, apesar de nós termos ficado sem informação. Os médicos fizeram todos os exames deles, fizeram eco, eletro, tomografia, tudo isso, e os exames deles deram todos normais. Ou seja, ele não tinha... Normalmente, uma pessoa de idade, às vezes, tem uma bradicardia, pode ser um entupimento de veia, pode ser uma falha do coração, tal, mas, mesmo assim, ele voltou para casa com tontura e com os batimentos baixos. A pressão tinha dia que dava 20, a pressão tinha dia que dava 10, alguma coisa está errada. E nós fomos em um médico, em Nova Iguaçu, levamos ele no médico, e ele falou assim, não, o médico... E ele falou assim, quem passou esse remédio aqui foi o médico, quem passou esse remédio? Eu falei assim, Alba, eu creio que ele está relatando alguma coisa para o médico, que a pressão dá tanto, e exatamente não é isso. E o médico está passando as medicações de acordo com aquilo que ele está relatando. E ele chegou no consultório, e o médico, eu falei assim, doutor, ele tem sentido isso, e as medicações são essas. Nossa, mas tem muita medicação aqui. Aí ele foi, não, doutor, mas está errada, a minha medicação está errada. Ele falou assim, olha só, vamos basear aqui pelos exames. O senhor está bem? Não, o senhor está bem, ponto final. Vamos mudar essa medicação. Mudou a medicação, a pressão dele voltou ao normal, ou seja, ele estava relatando uma coisa para os médicos que, na realidade, não era verdade. E, às vezes, acontece isso conosco. E, nesse período que eu passei mal, eu sou hipertenso, eu me trato com uma médica cardiologista, ela pediu outros exames. Ela falou, meu filho, ela me chama de meu amigo, o Covid ele faz um estrago na saúde, na parte cardíaca, na parte circulatória, então vamos pedir outros exames. Ela pediu eco, pediu tal. E eu estava na sala, eu percebi que eu estava no consultório, antes de entrar, tinha uma jovem, aproximadamente, no máximo 30 anos, e quando eu entrei na sala, eu fui fazer um eco, ela virou assim para mim, ela é engraçado. A gente acha que está ruim as coisas para a gente, e tem gente pior do que a gente. Agora você vê essa menina que entrou aqui 30 anos, o marido faleceu, tem um filho de 16, o marido abandonou ela, tem um filho de 16, tem uma filha de 10, ela sozinha para cuidar de todo mundo, e eu aqui achando que eu estou com problema porque meu marido, depois de 30 anos de casado, foi embora. Eu entrei para me tratar, para fazer o exame, e a médica começou a relatar da paciente anterior e um fato dela mesma. E o marido dela abandonou ela porque falou que simplesmente, devido a uma das coisas que a pandemia tem causado, que é a ansiedade, falou que não tinha mais cabeça para nada, largou ela, largou o filho, foi embora, o filho de 25 anos, e eu, lá para me tratar, falei assim, eu tenho que deixar uma palavra aqui para essa médica também. E ela falei assim, mas a coisa é difícil, tal, e ela era médica, só que ela era só de consultório, mas devido a essa pandemia, alguns hospitais, algumas instituições médicas começaram a chamar médicos não para tratar do paciente que chega numa emergência, mas para se debruçarem aos estudos, às pesquisas, para exatamente descobrir, porque o que aconteceu no início da pandemia? Não sabíamos como tratar, era uma coisa nova, não sabíamos. E os relatos, os sintomas e a ansiedade, tudo isso, infelizmente, levou muitas pessoas à morte. E o médico, na posse, chamou ela para debruçar, para sentar sobre isso. E às vezes, nela falar o relato dela, mesmo ela assim, espantada pela história da menina, eu percebi que também ela estava triste. Eu falei assim, olha, ela falou assim, seus exames estão bons, graças a Deus, que não sei o que. Eu falei assim, olha, muito obrigado pelo atendimento e que Deus dê graça à senhora para restaurar a sua vida, continuar cuidando do seu filho e, principalmente, dos pacientes que entram aqui. E, às vezes, nós, como cristãos, nós devemos cuidar da nossa saúde física, mas temos que estar atentos também para cuidar de pessoas que estão esperando uma palavra nossa. E, às vezes, Deus nos leva a esse lugar. E, hoje em dia, o que a sociedade mais precisa? O que o ser humano mais precisa? De alguém que para ouvir. Às vezes, nós falamos assim, ei, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Mas tudo bem e já saindo. Ou, se não, assim, o Paulo fala para mim, poxa, eu estou com uma dor de cabeça. Poxa, Paulo, eu também estou com uma dor de cabeça. Ele quer falar da dor de cabeça dele, ele não quer saber se eu estou com dor de cabeça. E nós vamos falando, não paramos para ouvir.
E, às vezes, as pessoas estão carentes disso. Essa semana eu fiquei muito triste. Aqui no viaduto de Mesquita, uma pessoa tirou a vida e, no mesmo instante, na Rua da Serra, 2 jovens foram assassinados. E uma dessas pessoas que foi assassinada, ela foi na loja da minha esposa. Ela chegou lá procurando objeto. No contexto, né, na realidade, ele iria lá, acho que para assaltar, só que como tinha muita gente, ele não fez o que ele pretendia fazer e vinha fazendo esses assaltos aqui em Nilópolis. Mas, antes disso, a Alba falou assim, poxa, ele foi lá na loja, eu poderia ter falado uma palavra para ele, eu não vi quem era a pessoa, mas, olha só, ele foi lá para assaltar. E eu não estou falando porque é minha esposa, é porque eu conheço, ela me falou, tá, irmão? Os exemplos bem próximos a mim. E, às vezes, as pessoas vão, às vezes, para tirar um bem material nosso, mas também querendo ouvir uma palavra nossa. E Lucas se preocupava com o ser humano. Talvez nós não entendamos o contexto daquela época, mas as palavras de Lucas aqui hoje, elas chegam até nós. E Lucas, discorrendo aqui sobre a vida de Jesus, ele dá alguns detalhes que os outros evangelhos sinóticos que contam a mesma história não têm. Por exemplo, eu aprendi, Paulo, que nós começamos a programar a nossa aula quando termina aquela que a gente ministrou. Então, no domingo, eu já estava falando assim, poxa, eu vou dar a próxima lição. Eu falei assim, eu vou ler o livro de Lucas todo. Aí eu li 24 capítulos, se eu ler 5 capítulos por semana, eu consigo. Só que o livro de Lucas, ele não é igual um salmo, não tem 10, 15 versículos. Cada capítulo tem 50, 70 versículos. E também Atos escreveu. Eu falei, não vai dar tempo de eu ler esse livro todo. Mas a gente faz um discorrer, a gente já leu, você já leu, e às vezes a gente para em passagens que a gente não se atenta. E uma das ocasiões, quando Lucas relata, quando Jesus é levado a Herodes para ser julgado, e Herodes e o outro era Pilatos, né? Me ajudem? O outro inquisidor, se não me engano, era Pilatos. Até então eles não tinham comunhão, mas como Jesus estava lá, era, digamos assim, uma coisa midiática, né? E eles começaram a discorrer, e Herodes, em um determinado momento, falou assim, eu não tenho nada para condená-lo, vou castigá-lo e soltá-lo-ei. Só Lucas relata isso, ou seja, ele não tinha nada para condenar Jesus, mas ele fez uma coisa, vou castigá-lo, vou soltá-lo-ei. Olha só, a maldade humana é há muito tempo. Ele simplesmente castigou Jesus por castigar. E nós hoje, muitas das vezes, sofremos, ou achamos que sofremos por algo, e olha o que Jesus sofreu, olha que Lucas relata o que Jesus sofreu para que essas palavras chegassem até nós hoje, e muitas das vezes nós não damos valor a ela. Então, devemos ficar atentos a tudo que se passa na nossa vida, observando os sinais. Amém, irmãos? Historiador, apesar de ser respeitado e reconhecido como médico, uma das maiores colaborações que ele prestou ao reino foi ter atuado como historiador. Lucas, o missionário. O itinerário, provavelmente, o primeiro encontro de Lucas com Paulo, deu-se no ano 51 depois de Cristo, em Troade, de onde seguimos juntos da Macedônia até Filipos. Troade era uma cidade portuária da Ásia Menor, próxima à região de Troia. Abram sua Bíblia rapidamente em Atos, capítulo 6, versículo 8 a 10. Atos, capítulo 6, versículo 8 a 10, diz assim. Vou ler aqui para nós ganharmos tempo e para você não ficar sem ar aí com essa máscara. E não podiam, versículo 8 a 10, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, Lucas era um missionário chamado para fora. Talvez esse título hoje em dia não é muito comum, mas essa é a realidade, ou até mesmo apóstolos chamados para fora. Procuramos, perdão, irmãos, eu li o capítulo 6, né? Por isso que eu estou vendo um burburinho, é o capítulo 16. Vocês abriram certo e eu li errado, né? Atos, capítulo 16, o versículo 8 a 10. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia,
mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode, o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão na Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa-se a Macedônia e ajuda-nos. Ajuda-nos, olha aí o plural. E logo depois dessa visão, procuramos nós partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Lucas estava com Paulo nessa viagem missionária. Paulo e Silas presos, você conhece muito bem essa passagem, foram presos em Filipos. O texto bíblico não explica por que Timóteo e Lucas escaparam. Após a prisão de Paulo e Silas, provavelmente Timóteo e Lucas permaneceram na cidade, a fim de dar assistência à igreja que acabara de florescer. Tudo isso não faziam em benefício próprio. Era literalmente por amor ao Evangelho. Paulo e Lucas se reencontram, o que fica evidente a partir de Atos, no capítulo 20, versículo 13. Nós, porém, versículo 13 do capítulo 20, nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara indo ele por terra. Lucas não somente era um historiador, mas também um missionário. Em relação a Lucas como escritor, já falamos aqui. Lucas redigiu, está na lição, você tem aí o ponto 3 da lição. Lucas redigiu seus textos como um literato, como um artista da palavra escrita. Sua produção é rica em detalhes. Ele surpreende seus leitores ao narrar com destreza, força e graça personagens tão diferentes como Zacarias, no capítulo 1 de Lucas, o versículo 1 ao 5, Herodes e o eunuco de Candace. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Atos, no capítulo 8, versículo 27 ao 39. Atos, capítulo 8, versículo 27 ao 39. Perdão se eu não falei anteriormente, Teófilo, a quem Paulo escreve essa carta no livro de Lucas, era um oficial superior, alto oficial romano. Falei o significado, aquele a quem ama Deus. Então, Lucas, tendo descrito essa carta para um alto oficial superior, provavelmente esse alto oficial superior tinha subordinados. Normalmente, um oficial superior, vamos trazer aqui, fazer um paralelismo para um quartel, quando um oficial superior fala, todo o quartel tem que parar. Não é assim, pastor Rubens, não é assim? É chato, né? Ter que parar todo o quartel, mas todo mundo ouve. Ou seja, para que a sua ordem, aquela mensagem seja ouvida por todos, ou seja, de todos os seus subordinados, do oficial ao soldado. É importante a mensagem. Lucas descrevendo essa carta a essa pessoa, teve essa abrangência. Eu vou me arriscar aqui a fazer um paralelismo quando Filipe, no capítulo 8 de Atos, é mandado a um determinado lugar que ele não sabe, para um caminho, Deus, na sua onisciência, já sabia que por ali iria passar uma pessoa. Vamos abrir a Bíblia aí? No capítulo 8, você já está aberto, o versículo 27. Quem era essa pessoa? Vocês já ouviram mensagens sobre isso? Se eu não me engano, o pastor Wenderson já pregou aqui sobre o eunuco, versículo 27, deixa eu me achar aqui. 26, Felipe, o eunuco de Etíope. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, versículo 26, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce Jerusalém para Gaza, que está em deserto. Ou seja, submissão, sob uma autoridade, missão. E levantou-se e foi, versículo 27, eis que era um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Provavelmente, esse homem, a Bíblia já descreve aqui qual era a função dele, era um oficial de uma rainha. Se trouxéssemos para
no contexto da história, era responsável pelo tesouro, se trouxéssemos para os dias de hoje, esse eunuco aqui, poderíamos descrevê-lo como o ministro da Fazenda. Quem é o atual ministro da Fazenda hoje? Paulo Guedes. Ele não tem, depois do presidente, talvez hoje, tem um ministro da Saúde também, mas uma das pessoas mais importantes, não é o ministro da Economia, que dá as diretrizes para a economia do país, era essa a graduação do Eutico. Felipe, pregando para essa pessoa aqui, provavelmente esse homem participou de algum culto, ouviu falar do Evangelho, se interessou, estava lendo sobre o livro de Isaías, e a Bíblia descreve que ele não entendia o que ler. Felipe, como missionário, correu, subiu ao carro, ou seja, até para fazer a obra do Senhor tem que ter disposição física. Literalmente, pastor Ricardo Silva fala muito sobre isso. Quando eu já falei aqui, vou repetir sem problema nenhum, quando nós mudamos para Minas Gerais, o meu pai era superintendente aqui na Assembleia de Deus de Mesquita, nós fomos, aqui a igreja tinha aproximadamente 300 alunos de manhã, e ele era pastor de uma igreja lá em Jardim Alvorada, perto da Unig, a escola dominical lá era à tarde. A igreja lá suportava aproximadamente umas 150 a 200 pessoas. O meu pai saiu dessa, digamos assim, metrópole e foi pastorear uma igreja que tinha 13 membros da primeira Santa Ceia. E a primeira coisa que como é que se fala? Como era o nome do pastor Zé de Oliveira? Era o secretário de missões. Aqui, entregou na mão do meu pai. Foi no dia 15 de setembro de 87, foi meio salário mínimo, que era o salário de um pastor missionário. E em novembro, eu me lembro que em novembro exatamente, veio muitos membros aqui do Rio e foram batizar, aquela coisa de roça, batizar em Rio, e veio aquele ônibus grande, e aonde que o local que ia batizar a roça, o local era pequeno, o ônibus não passava, então as pessoas tiveram que andar mais de 2 horas a pé. Uma coisa que eu me lembro como se fosse hoje, tiraram da mala do ônibus uma bicicleta, sabe para quê? Para o meu pai ir fazer a obra do Senhor. Uma bicicleta. E tinha um morrinho lá, né? E o meu pai ia fazer a obra, e o meu pai falou que estava descendo o morro, determinado momento, sentiu a bicicleta leve. Até então, minha mãe estava na garupa. E ele olha para o lado, a minha mãe estava passando à frente dele. Ou seja, ele deixou ela cair, rolou toda. Faz parte, irmãos. Mas meu pai tinha 45 anos de idade. Ele podia, ele tinha disposição. Então, para fazer a obra do Senhor, tem que ter disposição física também. É claro que hoje estamos no centro urbano, estou falando no contexto de outros tempos, mas até hoje muitas pessoas dizem missionário, eu estava começando com o trabalho, missionário. E o que é missão? Vamos olhar um pouco aqui para Atos. Olha, Lucas, aí o que era verdadeiramente missão? Tem que ter disposição, chamada e principalmente a bênção do Senhor Jesus para fazer isso. Quando Filipe prega para esse homem aqui, a cidade que esse homem ia chegar, ele aceitou Jesus, foi batizado em água, creu, e provavelmente a oportunidade, através de um homem, talvez uma cidade, um império inteiro ouviu falar de Jesus. Então, é um privilégio para mim eu estar aqui nesta manhã, tem mais quase 100 pessoas aqui, está podendo falar da palavra do Senhor, mas eu não posso desprezar a oportunidade de falar para uma pessoa, que através de uma pessoa, a história dessa nação pode ser mudada. Você pode dar glória a Deus por isso? Com todos os problemas que nós estamos vivendo, irmãos, com todos os problemas. Talvez não esteja pior, nós como cristãos oramos, mas vamos olhar um pouco aqui. Talvez a gente não ora mais ainda hoje porque tem talvez uma pessoa que é mais temente a Deus na direção da nossa nação. Quando vocês viram, não estou falando aqui uma apologia a Bolsonaro ou não, mas nós sabemos nos bastidores que vários ministros, vários ex-presidentes, quando assumiam o poder, o que eles faziam? Iam num pai de santo, iam no centro espírita para saber como eles iam agir. A primeira coisa que o presidente da nação fez em pronunciamento público foi pedir para orarem por ele. E há mais de um mês atrás, o ministro da Justiça, que é um pastor da Igreja Batista ou Presbiteriana, durante um pronunciamento, ele pediu permissão ao presidente para orar. É reconhecer a autoridade de Jesus. E nós, como cristãos, devemos ser sujeitos e orar pelas autoridades superiores na condução dessa nação. Vocês vão orar pelos nossos presidentes, pode ser amém? Graças a Deus por isso. E nós não podemos desprezar o evangelho para uma pessoa. Lá em Minas, nessa roça que o meu pai foi pregar, quem ganhou praticamente uma cidade inteira para Jesus foi a irmã Erondina, uma serva de Deus que veio aqui no Rio de Janeiro,
ouviu falar do Evangelho, aceitou a Jesus, pediu para o pastor ir lá em Minas e fundou esse trabalho. Hoje, lá em Santa Bárbara, tem várias igrejas para a honra e glória do santo nome do Senhor. Tem pessoas que eram jovens comigo, que são pastores em Juiz de Fora, são pastores em Valência, e assim o Evangelho, através dessas pessoas aqui, após o assunto de Deus aos céus, eles começaram a pregar o Evangelho, graças a Deus, por isso nós estamos aqui hoje. Olha só, em Atos capítulo 2, versículo 39, eu gosto muito dessa passagem, porque a promessa do batismo do Espírito Santo vos diz respeito a vós, às pessoas que estavam ali, aos vossos filhos, ou seja, aquela geração, e a todos quanto estão longe. Eu e você não estávamos lá, estávamos longe, mas através disso nós estamos aqui, nesta manhã, aprendendo e vamos continuar apregoando o Evangelho do Senhor até que Ele venha. Amém? Quem citou esse texto aqui com muita propriedade foi o pastor Josué Brandão. Ele foi pregar em uma mensagem, em uma formatura de seminaristas, de pessoas que não criam no batismo com o Espírito Santo, e um dos oradores falou assim, olha só, vocês na formatura, vocês pentecostais, evitem falar do batismo do Espírito Santo, que essa promessa se cumpriu lá em Atos, no capítulo 2. Quem era o pregador oficial? O pastor José Brandão. Ele foi ler esse texto aqui, pregou, e várias pessoas, inclusive a pessoa que falou isso, foi batizada com o Espírito Santo naquela formatura. Então, a palavra de Deus se cumpriu, se cumpre em nossas vias a cada dia. Amém? Obras literárias. O Evangelho de Lucas é o único que possui uma sequência do Novo Testamento, o livro de Atos. Os dois incluem a passagem da ascensão de Jesus, que apenas o evangelista descreve com detalhes. Evidências bíblicas e históricas. Comparando o texto de Lucas 1 ao 4 e Atos capítulo 1, chegamos à conclusão que é o mesmo escritor. Ambos textos foram dedicados a Teófilo. O livro de Atos também contém chamadas das sessões com a palavra nós, já falamos sobre isso. Entendemos que Lucas escreveu o livro de Atos, logo o pronome que aparece nessa sessão o inclui. Segundo alguns historiadores, Lucas tinha uma particularidade tão grande com as letras que é considerada até melhor que o próprio Paulo. E olha que quem era Paulo. Se fôssemos colocar para os dias de hoje, Paulo tinha mais de 5 faculdades, era um poliglota, conhecia outras línguas, e Lucas tinha mais afinco a escrever e a descrever do que Paulo. Isso foi para que o Evangelho do Senhor fosse glorificado. Eu ouvi um relato essa semana, eu e minhas histórias, né? Mas é a área que eu milito, e falando sobre medicina, eu estava preparando a medicação no balcão e tinha um médico lá do hospital, ele é chamado médico rotina, que é o responsável para reunir com os médicos para saber as condutas dos pacientes. Tinha um outro médico, esse médico não tem aproximadamente 35 anos de idade, tinha um outro médico que já era mais antigo, 65, e tinha uma médica. E tinha uma médica escrevendo. E o doutor Felipe falou assim para o outro médico, fulano, por que você fica escrevendo várias folhas no prontuário? Por que você não copia e cola, bota no computador? Ele falou assim, poxa, eu sou de uma médica antiga, eu gosto de escrever. E eu lembrei desse fato. Só que olha o contexto da história. É um ensinamento para nós pais. Ele conversando com a médica, depois que o outro estava saindo, ela falou assim, e a sua filha, como está? Ele, poxa, minha filha está ótima, ela passou para o UERJ, já está fazendo residência, só que ela escolheu o INCA, ela, poxa, um excelente lugar, que não sei o quê, não sei o quê. O médico falando com todo o prazer da sua filha, que também estava se formando. Ele, e você? Ela, poxa, eu tenho um filho de 5 anos que eu nem tenho tempo de ficar com ele, de tanto trabalho. Ele pegou, abaixou a caneta, tirou o óculos, ele falou assim, olha só, eu tenho orgulho da minha filha se está se formando na profissional que é, mas a minha filha, ela raramente olha para a minha cara, porque eu, na sua idade, me dediquei a trabalhar para dar um futuro a ela, aos meus filhos, e hoje eles estão se formando. Mas se você não tirar um tempo hoje para você cuidar do seu filho, vai acontecer com você o que está acontecendo comigo. Ela falou assim, mas eu tenho que trabalhar. Ele falou assim, e ela fez uma descrição, ela aproximadamente tinha várias
incumbência, além de pacientes particulares, tinha vários escritórios, chefia. Ele falou assim, 5 mil, 10 mil reais vai fazer falta na sua vida? Ela falou assim, vai. Ele falou assim, pode fazer agora, mas o seu relacionamento com seu filho pode fazer falta para o resto da sua vida. Reveja seus conceitos em relação à sua profissão. Olha só que aprendizado para nós. Eu estava conversando com meu filho semana passada. Nós temos planos para ele. Eu poderia arrumar mais 5, 10 empregos para dar uma melhor educação a ele, mas não se compara ao momento que eu chego em casa, que eu sento 5 minutos com eles e sento à mesa e sento. Esse momento nunca vai ser apagado da memória deles. Como diz uma colega, a vida não é só feita de boletos. As contas chegam todo mês. E, às vezes, nós nos preocupamos com muitas das coisas, futuro, 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 o que vamos comer. A Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos quanto a isso. Eu estava conversando com o Carlos outro dia, o filho dele, por uma questão, né, Carlos, de matemática, não foi aprovado no concurso, gabaritou português. Ele vai ter outra chance de fazer, não vai, Carlos? Ele quer ser igual ao irmão dele, quer ser um militar igual ao irmão dele. Mas, às vezes, nós, como os pais, nos debruçamos, nos preocupamos, eu quero dar o melhor para o meu filho, e, às vezes, esquecemos de um detalhe. Parar, sentar, para ouvir o que eles querem falar. Ou até mesmo nem querem falar. É simplesmente querer estar próximo aos pais. E, às vezes, nós nos preocupamos com muitas coisas materiais. A Bíblia diz, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Talvez não seja, possa ser assim de uma vida eterna, mas, principalmente, às vezes, nós somos apegados às coisas materiais. Os irmãos entenderam o contexto? É uma lição para nós, e uma coisa que eu aprendi, e o que eu aprendo, eu procuro passar. Eu não guardo, não sou baú. É para mim também. Amém, irmãos? Então, é um contexto médico. E a gente vai vivendo algumas coisas na vida, a gente vê alguns aprendizados. A gente vê pessoas perdendo a vida, se dedicando, e hoje eu tenho a experiência de trabalhar em um hospital que, para você chegar lá, você tem que ter um dinheiro muito grande, mas, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de trabalhar em um hospital que pessoas que realmente precisam, hospital de campanha, e os que as pessoas mais anseiam hoje em dia. Por exemplo, eu estou trabalhando na Fiocruz. Diferentemente do que aconteceu no Maracanã, ali as coisas funcionam, porque é uma verba federal, e lá você, para entrar nesse setor, você tem que estar aparamentado. Raramente a gente usa caneta, porque é tudo eletrônico, até mesmo para você não escrever. Cada leito tem um tablet caro. No meio do corredor, por exemplo, aqui é o setor que eu trabalho, setor L. Aqui tem 8 boxes, aqui tem 8. Tem uns 5 notebooks no meio do coisas caras, materiais, a estrutura é excelente. E você não conhece as pessoas que estão lá, a única identificação que a pessoa tem é o seu nome. E auditores da Receita Federal? Não, auditores, pastor Rafael, do Ministério da Economia. Como? Procuradoria, não, deve ser da PGR ou do TCU. Isso, auditores do TCU foram lá descaracterizados para ver se realmente o dinheiro que o governo federal estava repassando, se estavam sendo usados. E tinham leitos vazios, eles mandaram abrir. Só que tem tablet, eu não posso chegar lá e fazer uma ligação para uma família, eu não posso fazer isso. Somente a psicóloga pode fazer essa comunicação entre a família e o paciente. Tem uma TV, não é canal aberto, é no máximo YouTube, ou seja, os pacientes não podem ver. Os que mais as pessoas anseiam é falar com seus familiares. E o que elas falam? Quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou pedir perdão à minha família, eu vou pedir, porque talvez ela não pode sair, porque essa doença é uma coisa assim tão... Estou terminando, olha só. É uma coisa assim tão estranha que, às vezes, você chega, começa a conversar com Paulo, e os médicos estão com oxigênio discretamente, que os médicos falam assim, olha, não dê comida para o Paulo, não, que depois do almoço nós vamos entubar ele. E dali pode ser não voltar mais. Outra coisa que eu trago para vocês é a gratidão. Gratidão. Sejam gratos. Não só, entendo o que eu vou falar, não só por médicos, mas no final da EBD, na semana passada, o pastor Evandro foi fazer uma oração aqui, ele orou pelo pedido de oração e ele falou, Senhor, abençoe os maqueiros,
abençoa as pessoas da limpeza, abençoa os técnicos de enfermagem, abençoa os médicos. Ele orou por todas as pessoas que estão envolvidas. Deus deu sabedoria aos médicos. Conhecimento do médico é empírico. Aquilo que você vai tomar, se alguém pegar Covid aqui hoje, vai tomar azitromicina, ivermectina, um antibiótico. Por quê? Porque algumas pessoas tomaram isso e vão se copiando. Mas seja grato por todas as pessoas que, de uma certa forma, cuidaram de você. Porque uma das piores coisas do ser humano é a gratidão. E, às vezes, nós damos glória a uma só pessoa e não lembramos de pessoas que, ainda que trabalham nos bastidores, mas estão lá para promover a sua saúde. Então, uma das maiores coisas que nós possamos aprender nesse tempo é ser grato e aproveitarmos os nossos momentos com nossos familiares, nosso dia a dia. É um parênteses aqui da lição, amém? Apresenta o maior, Evangelho de Lucas é o mais longo e o mais completo e o mais abrangente de todos os sinóticos, apresenta o maior número de pormenores relacionados ao nascimento de Jesus Cristo. Fala de várias mulheres, Isabel, Marta e Maria Betânia, a viúva de Sarepta, a mulher que molhou os pés de Jesus com suas lágrimas, e a viúva de Naum. Apresenta os milagres realizados por Cristo de forma acurada e, às vezes, com certa conotação científica. Olha aí uma palavra muito usada nos dias de hoje. Afinal, ele era médico. Salienta também a importância da evangelização dos gentios. Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom e a mulher da viúva. Ou seja, o evangelho é para todas. Apresenta o maior número de parábolas e descreve os relatos exclusivos dos ministérios de Jesus, tais como a palavra do bom samaritano, a palavra do filho pródigo, a cura da orelha do servo Malco e o cântico de Maria. Parábola, nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, são fatos, são atos baseados em fatos reais que trazem uma coisa bem nítida aos nossos dias. Por exemplo, quem nunca se deparou com uma história verídica do filho pródigo? Todos nós já ouvimos relato aqui. Pastor Rafael trouxe uma mensagem aqui maravilhosa. O irmão do filho pródigo. Nós ouvimos sempre falar do filho pródigo. Ele falou sobre o irmão do filho pródigo. Nós somos, às vezes, agimos como o irmão do filho pródigo. Qual era o nome do filho do pródigo? Do filho pródigo? Era pródigo? Não bota esse nome no seu filho quando você tiver, tá? Não era pródigo. Mas uma parábola muito incisiva que Lucas fala é do rico e Lázaro. Ali é um fato real. Qual era o nome do personagem? Lázaro. E isso daí também quebra uma doutrina aí de reencarnação muito grande, mas não vamos entrar em detalhe. Só Lucas descreve isso. E Atos, para nós concluirmos, que Lucas também escreveu, o ID de Jesus não apenas une o livro de Atos ao Evangelho de Lucas, mas também fornecem as bases que conduzirão às suas escritas. O testemunho em Jerusalém e em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra, nós hoje, e o testemunho na Judéia e Samaria, e o testemunho até os confins da terra. Tudo isso faziam em benefício próprio? Não, mas que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado. Voltando a Lucas rapidamente, como médico, Lucas descreve, eu já falei aqui, uma lição que não era sobre Lucas era sobre João, mas ele descrevendo a morte de Jesus, e a melhor pessoa que relata o sofrimento de Jesus antes da morte era o médico Lucas. Tanto é que Jesus, antes mesmo de ser torturado, ele suou gotas de sangue. Só Lucas relata isso. O que é isso? É um termo técnico chamado hematidrose, um nível de estresse tão grande que leva a pessoa a esse sofrimento. Só Lucas faz esse relato que Jesus sofreu por nós. Concluindo, Lucas é tido como um dos grandes personagens do Novo Testamento. No entanto, há uma galeria mais antiga que esta e originária da vontade de Deus. O Evangelho de Lucas focaliza a genealogia de Jesus até Adão e não a partir de Abraão, como faz Mateus. Este fato por si só é de fundamental importância, pois evidencia a natureza universal do Evangelho, na qual o seu nome está posto a dos escritores bíblicos. Além de fazer parte desse seleto grupo de autores chamados por Deus ao longo de 1.600 anos, o evangelista provavelmente era o único gentio, por isso Paulo faz esse destaque. Lucas é o amado médico amado, gentio. O que diferenciava dos demais
E este fato demonstra, inclusive, a forte e inabalável realidade que o Evangelho é universal e deve ser anunciado a toda as gente. Um texto que eu gosto muito e sempre cito, 2 Pedro 4:9. 3, versículo 9, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas é longânimo que nenhum se perca e todos tenham o alcance do Evangelho. Eu e você somos privilegiados por ser alcançados por essa graça, mas muitas pessoas ainda vão ser alcançadas através de mim e de você. Basta nós, como diziam os irmãos, nos colocarmos na posição de sentido que Deus vai nos capacitar a falar do amor dele. Se temos dúvida, discorremos sobre a palavra de Deus, leia a Bíblia. Lucas mesmo fala que quando nós chegarmos em determinado lugar, nós não devemos nos preocupar com o que havemos de falar, mas na hora o Espírito Santo irá nos lembrar. Lembrar do quê? Daquilo que lemos, que estudamos e que aprendemos. Não porque eu tive essa oportunidade da manhã, mas todos os professores que passam aqui, pregadores, pastores de nossa igreja, e que nós possamos estar atentos. Jesus está voltando, irmãos, muito mais incisivo do que nós estamos pensando. Essa era a preocupação de Lucas, de mostrar o sacrifício de Jesus, que valeu a pena, que um dia ele voltaria, ainda que ele não presenciou, mas que nós estaríamos eternamente com ele na glória do Senhor Jesus. Você anseia por esse dia, pode dizer amém? Deus os abençoe em nome de Jesus, me perdoe pelas minhas histórias, talvez no próximo trimestre tem mais. Amém. Aleluia. Você foi abençoado nesta manhã? Já que eu fui citado, né? Deixa eu, com a permissão do professor, crescer essa nota de rodapé que fui, né? Lucas morreu sem casar. Mateus, que foi a lição que eu dei, né? Em Mateus, Jesus responde, Mateus capítulo 19, versículo 12. Uns nasceram eunucos, outros foram feitos, e outros se fizeram eunucos em prol do reino de Deus. Ainda que alguns venham questionar, sim, ele morreu sem se casar. Nessa era de hoje, né? As pessoas olham isso, o que é isso? Impossível. Mas, né? E fechando então a minha nota de rodapé, uma máxima para nós que reflete, que o ministério, né, a vida de Lucas reflete. Lucas reflete essa máxima, que alguém aqui já deve ter ouvido isso, alguém falando isso. Fale muito de Jesus, pouco de você mesmo e nada dos outros. Medite nessa máxima. Não é texto canônico não, mas reflete o ministério, a vida e obra de Lucas. Se nós pudermos buscarmos seguir essa máxima em nossa vida, você vai ver como é que sua vida vai ser diferente. Eu a garanto. Vamos nos pôr de pé. À noite nós teremos o culto de celebração. Convide uma pessoa para estar recebendo uma palavra abençoada. Louvado seja Deus. Amanhã é Santa Ceia, né? Gente, já passou dia 15. Deus do céu. 2021 começou. Louvado seja Deus. O Senhor te conceda um domingo de bom encontro, uma tarde abençoada e à noite, uma noite de celebração. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, por esta manhã abençoada sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Abençoa a vida do teu servo, Senhor, que ministrou nesta manhã. Continua à frente dele, Senhor, naquela linha de frente, trazendo a tua palavra, trazendo, Senhor, uma palavra de alento aos corações, não somente o remédio, mas também a palavra de alento.
Pai querido e amado, abençoe os teus servos também, Senhor, que estarão se reencontrando contigo. Na verdade, nós saímos do templo, mas a tua presença segue conosco. Ó Senhor amado, dá-nos um culto de vitória, de bênção, de renovo em nossas vidas. Sê conosco, eu te peço e te agradeço essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus. Deus os abençoe.